E aí, pessoal, amigos queridos, estamos aqui nessa segunda-feira de carnaval. Eu e meu amigo aqui, Tô cansado, cara. Jairo La Rosa, Foi 4 trio elétrico, 3 blocos, né? uma Estamos, verdadeira parede de bloco. estamos aqui meio no escuro, mas daqui a pouco as coisas melhoram aí, né? Porque está já entardecendo, quase chegando à noite. Nós não estamos com uma iluminação muito boa aqui nos nossos estúdios, né? Mas Nossa, hoje só, estúdio. depois de quinta-feira passada, só hoje que eu senti uma melhora. Foi uma, Graças a foi uma Deus. virose, mas segundo os especialistas, isso foi esqueci o nome agora, quando você tem um excesso de sol, que chama de calor. Ai, não sei. Vou lembrar o nome aqui e falo depois. Então estou meio ainda Insolação, não. Não, não é insolação não, foi um estresse térmico. Ah, tá. Eu ouvi um negócio. Estresse térmico, é cada coisa que o povo Eu inventa. não sou médico, mas uma pessoa afirmou que a desidratação é uma coisa grave, É, mas o estresse térmico é uma coisa preocupante também. A pessoa tem que se resfriar. é. E Né? eu fiquei num calor assim de 38, 40 graus, trabalhando das 6h30 até mais ou menos 11h30, todos os dias, né? Então fui ficando. Na verdade, você chegava a 3 e pouco, né? Não, não a hora da manhã, 1h30, né? Mas acaba que a gente demora a dormir, bebe pouca água e parece que a imunidade também cai, né? Mas O é sol isso, não dá folga, o vento para. é verdade. Mas eu acredito que partindo aqui para o que a gente vai conversar um pouquinho, eu acho que a cada dia, quando você começa a ser muito seletivo, e na medida em que a idade vai chegando, o tempo vai passando, a gente fica mais seletivo nas amizades, nas nossas escolhas, né, nos nossos relacionamentos, e a gente acaba entrando assim num afunilamento, né? Então, É, necessário se faz a gente aprender a ficar mais a sós e não experimentar às vezes a solidão mesmo, e desenvolver a solidão para um patamar de solitude. é. E eu confesso que de os últimos 3 anos para cá tenho aprendido bastante a estar nessa comunhão comigo mesmo e desfrutar da minha própria presença. A minha presença hoje tem sido mais suportável, vamos dizer assim, né? E eu sei que você é um cara mefibossético, Onesíforo. onesíforo, sábio, né? Então eu sei que, quem sabe, você pode trazer alguma coisa para a gente dentro dessa perspectiva da necessidade da gente tá sozinho com a gente mesmo, né? Eu gosto de pensar no deserto. A gente não é do Oriente Médio, não faço a menor ideia do que é viver num clima daquele. Mas alguns homens e mulheres de Deus foram para o deserto. Né? E para não dar um exemplo menos digno, vou falar de Jesus, solidão dele. Né? Era uma solidão voluntária. Só que, depois que ele é batizado, o Espírito de Deus leva ele para o deserto. Né? Uma das pessoas da Trindade pega Jesus, põe lá no deserto. Então, o deserto é o seguinte, na minha opinião, tá? Existem muitas vozes na nossa vida. Só a internet são milhões de vozes falando com você. Você vai dormir com aquilo dentro da sua cabeça, acorda com aquelas vozes e se torna até de uma certa forma dependente. Por exemplo, eu conheço gente que chega em casa e liga a TV e vai fazer outras coisas. Para quê? Para ter um barulho, para ter uma companhia. Né? Então, quando Jesus chega no deserto, e isso acontece talvez com todos nós, todas as vozes se calam, menos três. A minha voz interior, que eu ouço, a voz de Deus e a voz do diabo. Então, o deserto é uma experiência
como é que eu vou dizer? Não é constrangedora, mas é uma experiência complicada. A gente não está acostumado com solidão. E a solitude é o quê? É a parte boa da solidão. É a solidão escolhida. Deixa eu só retomar. Pode falar. Talvez a expressão aí, voltando no que você falou, ampliar um pouquinho, a questão do silêncio, vamos pensar assim, é insuportável. Quando você citou aí que às vezes a gente chega e já quer, né, chega em casa já tem que ligar um som. Porque você não pode ficar sem som, sem barulho. Você chega em casa, tá aquele silêncio, você liga a televisão para não assistir, você liga um som para não ouvir, você faz algum tipo de coisa dentro de casa para de alguma forma você não se sentir sozinho. Então, isso acaba se tornando insuportável. É uma doença. E... Por que tem gente que não gosta de roça? É grilo, é o vento nas árvores. Tem ninguém para falar com você, não tem nenhum barulho. Pessoas urbanas, por exemplo, eu trabalhei muito tempo em São Paulo. Cara, como paulista gosta de barulho, cara. Ele chega em casa, liga o funk, liga não sei o quê, tocando alto. Então eu falo assim, meu Deus, a única hora que o cara pode falar assim, poxa, tô só eu aqui, vou ficar quieto. Né? E tem uma coisa, Alcimar, que é o seguinte, o Milan Kundera, né? A insustentável leveza do ser. Eu vou falar o insuportável peso do não ser. Porque a gente descobre que a gente não é. Quem é o Jairo? O Jairo, em tese, são 80 quilos de matéria orgânica, né? Uma história, um pedigree, uma biografia, e só. E a gente trabalha em cima desse tripé, né? O que as pessoas pensam que eu sou, o que Deus sabe, e só Ele sabe muito melhor do que nós mesmos, o que nós somos, né, que eu sou, e o que de fato eu sou. Então, às vezes, essa questão de saber o que de fato eu sou, que é uma atribuição à nossa própria pessoa, ela é completamente esquecida e abandonada, porque a gente não tem esse momento de descobrir. Então, a gente vive debaixo desse ser criador que sabe tudo sobre nós, e a gente vive numa sociedade em que cada um tem conceitos, né, conclusões, percepções acerca de nós mesmos. Mas o fato de eu mesmo ser e descobrir quem eu sou, a gente muitas vezes não tem essa resposta partindo de nós mesmos. E o que é curioso, quero até que você trabalhe isso aí, porque eu acredito que nós temos implicações muito profundas na nossa espiritualidade. Sim. A gente pensa, por exemplo, no modelo de espiritualidade oriental e o modelo de espiritualidade oriental e ocidental, né? Nós somos, no caso aqui, do Ocidente. Simplificando. Simplificando. Né? E a cultura, a espiritualidade oriental, ela é muito mais introspectiva, né? Sim. Ela é muito mais intimista. Ao passo que a espiritualidade ocidental, ela é muito mais barulhenta, ela é muito mais né? Ela é muito do que mais ela é mais né? Avança mais para fora do que internamente. Então a gente acaba entrando aí, a gente poderia talvez entrar, e você que é um cara da música, é músico, né, compositor, cantor, a gente não tem tempo para entrar nisso de forma mais profunda, mas é por isso que às vezes a realidade hoje da música espiritualista, né, é uma música extremamente barulhenta. Porque não há esse chamado. Agora, se a gente, quando eu digo que há implicações na nossa espiritualidade, é porque, por exemplo, a proposta sobre um padrão, ou uma diretriz, né, não diria não um modelo, porque não há nada engessado quando Jesus propõe a existencialidade da vida através do Evangelho, né? Mas é no sentido de nos chamar a uma internalização, quando ele
por exemplo, qual que é o modelo de oração, né? Porque não sejais como os hipócritas que vão para as ruas e fica ali com um ar de tristeza, tentando mostrar para as pessoas que estão de jejum. Não sejais como os escribas, como os fariseus, mas a orar, né? Então, entre no teu quarto, em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, quer dizer, há toda uma descrição, o secreto. Toda uma realidade secreta, e aí, quando às vezes dentro de uma liturgia, dentro de um templo, né, religioso, as pessoas são chamadas aos silêncios, elas são, dentro de 15, 20, 30 segundos, elas são visitadas por um formigamento. Um começa a tossir, o outro começa a se mexer, e ninguém suporta um momento. O joelho começa a doer. Começa a doer. Porque ninguém suporta o seu próprio silêncio, mesmo num tempo onde muitas vezes a proposta é uma proposta de você se meditar, né? Como o oriental faz, e passa ali horas meditando, fazendo aqueles gestos, né? Aquelas coisas todas. E também o aspecto da implicação na própria oração. Por exemplo, dentro da cultura cristã, qual que é a realidade, por exemplo, da conotação de uma oração? A oração, ela está vinculada na cultura ocidental cristã como alguma coisa que está relacionada a pedidos. Vamos agora passar a lista de pedidos. Ao momento em que você ora e você começa, Senhor nosso Deus, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus... Posso contar um caso? Deixa eu só concluir, aí você conta. Pode falar. Aí, depois você termina em nome de Jesus. Amém. Amém, né? E aí a pergunta que fica um vácuo, porque não há espaço para você ouvir o transcendental, né? Para você entender exatamente. como é que circula de fato uma resposta de Deus que usa o silêncio, que usa às vezes um pensamento, que trabalha nas entrelinhas do nosso cérebro, nos vácuos do nosso sistema nervoso, né? E aí a gente desliga a chave, né? Mas pode... Não, é o seguinte, a pessoa como eu, que cresceu estudando a Bíblia, há uma vantagem enorme nisso. Conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra. Mas também há uma desvantagem por causa da cultura. Nossa cultura é altamente falante. A gente quer expressar coisas, mostrar. Por isso a música. Por que a música é um lugar, é um setor da igreja tão complicado? Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer um microfone, um instrumento. A criança de 2 anos de idade já corre para a bateria. Exatamente. Então, tem essa coisa. Ou então, carro microfone. Era o meu caso. Então, que eu ia contar? A oração, em certos aspectos, ela é uma exibição de eloquência, de vocabulário, entendeu? O cara sabe muito. Então, o vice-moderador da igreja que o meu pai era pastor, era um homem muito culto, muito crente, ele foi meu discipulador quando eu me converti, só que ele orava assim, a metro. Né? Não, um cidadão conhecido aí, de alguns amigos meus vão lembrar disso aqui, vão ouvir isso aqui agora, ele dizia, Senhor, estamos aqui genuflexos. Desse jeito. É uma demonstração de vocabulário. Então esse cara começar a orar... O cara ele tem retórica, ele tem... a oração... Vernáculo. O cara já tem uma maquininha, um aplicativo lá dentro, oração. Ele bota, dá o play, né? E esse senhor, então, esse cara não, esse senhor, num determinado culto, e os adolescentes sentavam tudo junto, né? Aí o cara começa a orar. Aí um amigo meu me cutuca. Aqui, o seu fulano não vai parar, não? Não, calma, ele já está em Gálatas. Mas olha só, a questão, né, de uma espiritualidade, eu não vou dizer mais oriental, o que acontece com a gente?
Nós precisamos que o outro diga para nós quem a gente é. A gente não entra na aventura da autodescoberta. Por isso que muitas pessoas não gostam de terapia, psicanálise, psicologia. Não gostam. Falam mal, tem preconceito. Aqui eu não vou defender esse tipo de coisa, mas eu vou dizer o seguinte: é preciso muita coragem para você ficar sozinho. De uma forma voluntária. Você pode fazer isso no meio de milhares de pessoas. Você pode fazer isso numa igreja lotada. Você pode fazer isso na beira de uma praia também, na roça. A questão é que a gente não quer, porque dá trabalho. Cara, quando eu começo a descobrir quem eu sou, eu não gosto do que eu estou vendo. Eu sou menos do que eu aparento ser. Não, Jairinho, não é assim. É igual quando o cara está começando a ter uma barriga. Nossa, está com barriga. Não, o cara até tranca a respiração para tirar foto, né? Mas a quem que a gente está enganando? Eu acabei de publicar agora aí uma fotozinha de um macaco, já barrigudo, e ele dizia, preciso de mais um chifre porque minha barriga já está crescendo de novo. Nada a ver, a gente terceirizou a nossa identidade. O outro que vai me dizer quem eu sou é a validação. Jairinho, você é uma bênção. Ótimo, maravilhoso, melhor do que dizer outras coisas agora. Mas isso aí, Jairinho, tem a ver também com a autoestima, né? Acho que quanto menor a autoestima da pessoa, mais ela vai precisar dessa autenticação que está de fora, né? Eu acho que as pessoas com uma boa autoestima, o que é raro, eu acho que é raro, sim, elas não vão viver a vida baseado no que as pessoas criticam ou que elogiam, né? Eu acho que tem a ver, mas a maioria, como tem baixa autoestima, eu concordo contigo. O Jesus não mandou a gente ser criança. Jesus mandou a gente ser como criança. Jesus não mandou a gente não ser fariseu. Não seja fariseu. Não. Ele mandou a gente não ser como fariseu. Então, essa questão identitária, ela está muito ligada a como que nós internalizamos o discurso de Cristo. Que não é só um discurso. Minhas palavras são vida. Então ele fala coisas para nós que a gente entende com a nossa cabecinha religiosa. Por exemplo, quantas pregações, Alcimar, você já ouviu ao longo da sua vida? Sermões.